fazer um devocional? Peraí, mas antes, o que é um devocional? O que é um devocional e por que um cristão deve sempre realizá-lo? Um devocional é o momento que nós tiramos para ter mais comunhão com Deus. O momento onde lemos a palavra, onde oramos. Mas, é claro, um devocional não vai só até ler a Bíblia, fazer uma oração rápida, mas é sobre ter uma comunhão com Deus real. Uma real comunhão com Deus. É uma prática espiritual constante, que envolve coração, mente e que busca se desfazer, se afastar das distrações do dia a dia. E que busca fortalecer o nosso relacionamento com Deus. E nós devemos fazer isso porque, primeiro, nós geramos mais comunhão com Deus. Porque o devocional é o principal meio para termos uma comunhão contínua, verdadeira e profunda com Deus. E sem ela, não tem como ter isso, né? E o segundo motivo, porque a palavra de Deus é o alimento espiritual. E no devocional, como você vai ver à frente desse vídeo, nós lemos a palavra de Deus. E o devocional, ou seja, como está lendo a palavra de Deus também, alimenta a alma. E nós precisamos da palavra de Deus, porque sem ela, morremos espiritualmente. E o terceiro motivo é porque nós adquirimos conhecimento e sabedoria, porque através da leitura da palavra, de Deus e meditação da palavra de Deus, é claro, nós recebemos conhecimento. Assim podemos espalhar o evangelho de Deus e também conhecer da vontade de Deus. E sabedoria para tomarmos decisões. E o quarto motivo, também, claro, tem mais motivos, mas esse aqui é o último que eu vou falar, é o fortalecimento contra a tentação. Quando lemos a palavra e meditamos a palavra de Deus, o cristão, se torna mais forte contra ataques espirituais e problemas espirituais. E claro, juntamente com a presença de Deus. Pré-devocional. Ambiente. Cara, você deve ter um ambiente minimamente decente para fazer o seu devocional, porque, é claro, você vai ter que ler a palavra de Deus, etc. Só ver isso mais pra frente no vídeo. E claro, você tentar ler, por exemplo, a Bíblia, ler qualquer livro, na verdade, em um lugar com pouca luminosidade, com barulho, é igual você tentar dormir, é igual você tentar dormir com a luz do seu quarto acesa, ou, por exemplo, com barulho. Não é muito legal e também não é muito fácil para algumas pessoas dormirem com a luz acesa e com muito barulho. Cara, esse lugar deve ser minimamente silencioso, deve ser minimamente com luminosidade, deve ter minimamente um pouco de luminosidade para você conseguir ler a Bíblia e conseguir ler e entender as palavras que estão escritas. E nesse lugar deve ter tudo que você realmente vai utilizar durante o seu devocional. Cara, por exemplo, uma Bíblia, um estudo bíblico, um devocional, um livro de devocional, um outro livro, inclusive isso aqui é muito bom, tá? Um estojo com material dentro, um caderno para anotar tudo que você leu, que você entendeu, uma garrafa cheia de água, um copo com água, uma toalhinha para suar o nariz e limpar o nariz, ou até mesmo uma raquete mata-mosquito, caso você ache que você vai precisar utilizar isso durante o seu devocional. É claro, você não precisa levar absolutamente tudo, mas na hora de você deve, porque assim vai evitar desculpas e vai ser muito melhor você ficar toda hora levantando, pegar um monte de coisa, assim fica bem melhor. E também porque o lugar minimamente silencioso e pelo menos com luminosidade e um lugar com tudo que você vai realmente utilizar durante o seu devocional é igual a mais concentração. Primeiro, início, orar com sinceridade. Quando eu falo orar com sinceridade, eu quero dizer não rezar. A diferença entre rezar e orar é que rezar são orações perguntadas e repetidas várias vezes. Ou seja, é apenas tipo você repetir várias frases ou uma frase falando com Deus. Só que agora, oração é quando você fala com Deus com sinceridade. É algo que gera uma intimidade, uma profundidade na sua relação com Deus. Porque você não está falando palavras que já disse antes, ou está só repetindo tudo que você disse antes, várias vezes. Mas falando com Deus com sinceridade. Porque falar com Deus é alguma conversa com uma pessoa. Por acaso, você conversa com uma pessoa sobre exatamente a mesma coisa, usando exatamente as mesmas palavras, falando exatamente a mesma coisa? Não. Você não faz isso. E você provavelmente não deveria, muito menos, não fazer com Deus, porque é Deus. E como devocional, é o momento que você deve ter uma profundidade, intimidade com Deus e se desfazer das coisas que você fez no dia a dia, das agitações do dia a dia, você deve orar com sinceridade para ter uma maior profundidade com Deus. Não orar por orar, mas orar e conversar com Deus. E claro, nessa oração você deve
agradecer o que você tem, agradecer por qualquer coisa, mas com realmente gratidão. E você deve também pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus para que Ele abra a sua visão espiritual, para que quando você for ler a palavra dele, que você consiga compreender a palavra dele, compreender as coisas corretas de forma certa e compreender realmente a palavra dele e que ele te torne mais sábio. Porque o pior não é não entender o que você leu, o pior é você entender errado. Por exemplo, quando eu comecei a ler a Bíblia, teve um momento que quando chegou na parte que Jesus falou que se a sua mão faz você pecar, corte ela e jogue fora, ou alguma coisa parecida assim, eu pensei, oxe, é pra cortar literalmente a minha mão? Eu entendi isso. Aí eu deixei pra lá. Mas agora, hoje em dia, eu entendo que ele dá querer dizer que era pra largar aquelas coisas velhas que faz eu pecar e deixar pra lá essas coisas do mundo, as coisas da escuridão. Segundo, leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia é algo muito importante para a vida de um cristão. Por quê? Quando você fica sem a palavra de Deus e sem a verdade dele, morremos, você morre espiritualmente. É igual você ficar sem comer durante muito tempo. E quando você fica sem comer durante muito tempo, consequentemente, você morre. No nosso caso, você morre espiritualmente. Mas é claro, você não deve ler a Bíblia de qualquer forma, começando de qualquer livro, da forma que você quiser. Você pode, é claro, mas não é o melhor. Eu recomendo que você comece a ler a Bíblia pelo Novo Testamento, porque o Velho possui certas coisas e leis do povo de Israel que você não vai compreender, e também que talvez você pode até mesmo acabar praticando sem querer, sendo que já não é mais válido para nós, já que para nós só é válido a palavra de Jesus, porque o Velho já passou. Por exemplo, você pode ler a parte falando sobre o sacrifício a Deus, você pegar o seu cachorro ou o seu animal de estimação terrestre e fazer um sacrifício a Deus, achando que vale. É horrível isso porque você vai estar montando o seu próprio animal de estimação e porque nem isso nem é mais válido. Tá? Também porque você faz isso com um cordeiro e não com um cachorro, por exemplo. E caso você não saiba, para você descobrir aonde ficam os livros, qual é o Novo Testamento, aonde fica o Novo Testamento, ou que livro começa, etc. Você vai procurar na sua Bíblia. Você vai abrir sua Bíblia e vai procurar por índice de livros da Bíblia. E vai aparecer Antigo Testamento. Aí você vai ver os livros do Velho Testamento, a abreviação deles, a quantidade de capítulos, que página eles iniciam na sua Bíblia. Aí vai ter Novo Testamento, que vai mostrar todos os livros, a abreviação dos livros, o número de capítulos dos livros e em que páginas eles iniciam. Aí fica bem fácil para você distinguir aonde eles ficam. E uma dica. Quando você for começar a ler o Novo Testamento, leia do livro de Mateus até o livro de Judas. E depois, se você leu todo o Velho Testamento, aí depois de ler todo o Velho Testamento, você vai para Apocalipse. Por quê? Porque Apocalipse é um livro difícil de entender, mesmo que esteja no Novo Testamento, que é um testamento mais fácil de se compreender do que o Velho, em certas coisas, e também você fica mais familiarizado com o primeiro. No caso, não falei errado, com o Novo Testamento. E é mais difícil porque existem tantas metáforas, ou não, né? Porque é tão difícil você compreender a origem de Apocalipse, porque tem tantas metáforas, ou não, que você não consegue distinguir ao certo o que é metáfora e o que é literal. Ok? Então é isso. Leia dessa forma. Ah, e lembre-se, a leitura tem 3 pilares. Leitura, uma leitura com concentração. Reflexão, vendo como você pode colocar em prática aquilo que você leu e pensando naquilo. E o último pilar, e o mais importante dentre eles, é a prática. Porque não adianta nada você ler a Bíblia e não colocar nada do que você leu que realmente é válido em prática. Porque assim como está escrito na Bíblia que a fé sem obras é morta, você também é morto se você não pratica nada do que você leu. E não adianta nada você ler a Bíblia e não faça nada. Terceiro, reflexão aprofundada. Após sua leitura concentrada, você vai ter um momento de reflexão sobre o que você leu. Ou seja, você vai pensar sobre o que você leu, sobre o que você entendeu e ver como você pode colocar aquilo em prática, até mesmo como espalhar aquilo que você leu para outras pessoas. Mas eu irei te mostrar métodos de reflexão aprofundada, ou seja, uma reflexão melhor e mais aprofundada para que você memorize mais facilmente e até mesmo ter uma reflexão boa o suficiente para conseguir explicar essas coisas para outras pessoas. E o primeiro método é você pegar um caderno ou algum lugar para escrever e uma caneta. E você vai escrever aqui, basicamente, tudo que você entendeu no capítulo. Você vai escrever, claro, a data, o dia, o que você leu, no dia que você leu, a data, o livro e os capítulos, ou capítulo que você leu no dia. E abaixo você vai escrever tudo que você entendeu, pode até mesmo colocar um versículo
escrever também como você pode colocar em prática o que você entendeu. O segundo método é basicamente uma alternativa para o primeiro método, caso você não consiga ou só não queira escrever. É você pegar um celular ou algum lugar digital e procurar um aplicativo de anotações ou de bloco de notas e escrever tudo o que você entendeu. No caso, da mesma forma que eu disse aqui, que eu disse no primeiro método, que é você colocar a data, colocar o capítulo, capítulos, colocar o livro, colocar um versículo, escrever tudo o que você entendeu e escrever como você pode colocar em prática. E o terceiro e último método, e que eu uso, que eu mais gosto, e que eu uso, só esse que eu uso mesmo, e que eu mais recomendo, é explicar para alguém ou para si mesmo o que você entendeu. Mas você tem que deixar isso registrado. Ou seja, você vai pegar o seu celular, para procurar no seu celular um aplicativo de gravação de áudio, para você gravar o seu áudio. Ou você pode até mesmo entrar no WhatsApp e falar o que você entendeu através de um áudio, falando sobre o que você entendeu e falando sobre como você pode colocar aquilo em prática na sua vida. E assim você vai memorizar de uma forma bem mais fácil e que até mesmo eu gosto e vai ter uma boa reflexão. Quarto, finalização. Oração sincera. E após a sua reflexão aprofundada, você vai terminar o seu tempo com Deus com uma oração sincera, assim como você fez no início. Mas nessa oração deve ter um agradecimento a Deus pelo que Ele te mostrou, pelo que Ele te ensinou, pelo que Ele te fez entender através da palavra dele. Agradecer a isso e, claro, também outras coisas, mas não reze, tá? Tente sempre ao máximo. Não falando que você não pode, por exemplo, eu não estou falando que você não pode orar o Pai Nosso ou algum salmo, mas estou querendo dizer que tente ao máximo sempre fazer uma oração. Não uma reza ou uma oração para montada da Bíblia, não porque não vai funcionar, mas porque assim vai te dar mais intimidade com Deus se você falar com Ele como fosse uma conversa do que como fossem palavras ditas antes. Ou uma simples oração repetida para Ele várias vezes. E caso você não saiba, sempre quando você for orar, eu recomendo que você sempre comece agradecendo a Deus pelo dia, por tudo, qualquer coisa que você quiser, e também, nesse caso aqui também, pelo que você leu, pelo que você entendeu. E depois você fala com Deus sobre outras coisas, ou também pede alguma coisa a Deus, e no fim, finaliza a sua oração. Sempre falando, em nome de Jesus, amém. Ou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. De alguma forma, que seja em nome de Jesus, ou em nome de alguém, que no caso seria Jesus, do Pai, do Espírito Santo, ou do Filho, assim. Eu recomendo que você fale em nome de Jesus. Amém. Dicas finais. Uma das minhas dicas finais é que caso tenha alguma palavra, frase, ou alguma coisa que você não entendeu do que você leu na Bíblia hoje ou em algum dia, eu recomendo que você pesquise no Google, ou até mesmo use uma IA. Nunca a IA do WhatsApp, porque ela é horrível. A IA do WhatsApp não use ela, porque ela é horrível. E caso seja uma questão mais complexa e íntima de Deus, ou não, íntima com Deus, pergunte a Ele em oração, pergunte ao Espírito Santo, que Ele vai te mostrar, através de alguém, através de alguma forma, Ele vai te mostrar. Claro, se você orar com fé. E caso você não tenha uma Bíblia física, uma dica minha é que você vá na sua loja de aplicativos do celular e instale um aplicativo de Bíblia, uma Bíblia digital. Porque o fato de você não ter uma Bíblia não é uma desculpa para você não ler a Bíblia. Porque literalmente tem trocentas Bíblias digitais no seu celular. Basta você instalar nos loja de aplicativos. E a Bíblia digital que eu mais recomendo é a Bíblia Strong, que é essa Bíblia aqui. Porque ela possui exegese bíblica, que é o processo de interpretação, crítica e explicação de um texto bíblico, até mesmo usando palavras em hebraico, para assim ajudar ainda mais a compreensão do original. E nela possui exatamente isso. E também porque é uma tradução entendível. É essa Bíblia aqui, tá? E caso você queira livros bons para você ler, cristãos, livros devocional ou livros cristãos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também provavelmente nos comentários, alguns livros cristãos para você ler, até mesmo livros de devocionais para te ajudar. Bem, e esse foi o vídeo. Obrigado por assistir e tchau!